E para chegar a este resultado, Portugal foi ainda este ano, e como novidade, intimado a entregar imediatamente os territórios aos movimentos chamados de libertação. Quer dizer que se fizermos plebiscitos por nossa iniciativa e sob a nossa autoridade, para os inimigos de Portugal e a Organização das Nações Unidas, que é hoje o seu principal instrumento, isso é o mesmo que nada. E foi justamente o que se viu nos casos da Somália Francesa e nas Seychelles, onde se fizeram plebiscitos cujos resultados foram favoráveis à França e à Grã-Bretanha, mas não foram reconhecidos pelas Nações Unidas. As Nações Unidas só consideram legítimos os resultados que corram ao sabor dos seus desejos. E talvez corressem nos nossos territórios, como disse há pouco, dessemos prévia liberdade de ação ao inimigo na preparação e condução do plebiscito. Inimigo que, não nos iludamos, não é constituído por guineus, angolanos ou moçambicanos, desejosos, como os heróis românticos das independências antigas, de conquistar a liberdade para a sua pátria oprimida, mas por poderosas nações imperialistas que manobram os movimentos ditos de libertação para conseguir os seus objetivos próprios. Nas operações preparatórias dos plebiscitos, como nas mesas das negociações, os portugueses encontrariam, na sua cândida ingenuidade, pela frente, não homens a falar a mesma língua com quem se dialogasse em termos elevados sobre a marcha e o destino das terras por todos amadas, mas agentes de forças internacionais, representativas de movimentos ideológicos ou racistas, a impor soluções praticamente irresistíveis por terem a sustentá-las poderosíssimos grupos de pressão internacionais. Aliás, que mais expressivo, autêntico, indiscutível plebiscito se pode crer que o apurado ao longo destes 12 anos em que os inimigos de Portugal desafiaram a sua soberania. Formaram-se em território estrangeiro guerrilhas bem pagas, bem armadas, bem instruídas por gente vinda da China, de Cuba ou da Rússia. Tentou-se apoiar a guerrilha em redes estendidas pelos territórios, formadas por aderentes ou simpatizantes. Multiplicaram-se os golpes de mão, os atentados contra os sobas e régulos não colaborantes, as ações de intimidação contra as populações. E tudo no meio de cada vez mais ensurdecedora orquestração publicitária no mundo, a apoiar o terrorismo e seus agentes, e com a ajuda moral e pecuniária de governos com quem mantemos relações diplomáticas e de igrejas cujos cultos facultamos e protegemos. E apesar disso, as populações continuam fiéis a Portugal. E apesar disso, ainda hoje continua a ser possível a um turista percorrer desarmado os territórios da África Portuguesa com mais segurança do que nas ruas de grande número das principais cidades dos países ditos civilizados. E apesar disso, decorre normalmente a vida política e a administração dos territórios sob a égide da lei portuguesa. Esta atitude das populações não significa nada. Não exprime uma vontade que, de acordo com a mentalidade, as tradições, o modo de ver e o modo de ser das populações africanas, é bem mais significativa do que a deposição nas urnas de quadrados de papel, tendo impresso um leopardo ou um leão. Negociações com movimentos terroristas, para quê? Para, num diálogo sereno e amistoso, apurarmos o que pensam e o que querem? Nunca o esconderam. E nós bem o sabemos. Pensam que é chegada a sua hora com os ventos da história a seu favor
e querem que lhes entreguemos, pura e simplesmente, os territórios portugueses do ultramar. Para discutirmos com eles o processo da entrega e acordarmos as fases da nossa retirada, as garantias que concederiam a Portugal e aos portugueses, os laços políticos ou outros a manter. Nesta altura da história, mesmo que se decidisse em Portugal entrar por esse caminho, não sei como se poderia ter fé em acordos com movimentos chamados de libertação. Como já lá vai o tempo das ilusões de descolonização por via das soluções federais, desde que se desfez a União Francesa e que a própria comunidade britânica, de tão sólidas raízes e férteis tradições, com a feliz fórmula para mais da fidelidade a uma distante e tolerante monarquia unificadora, entrou em franca decadência e pouco mais é que uma reminiscência. Dos acordos de descolonização, das garantias que eles podem oferecer e da eficácia demonstrada na sua aplicação, tratei na comunicação feita ao país em 15 de janeiro de 1973. Aí me referi ao malogro que representaram os acordos belgas e franceses, mas ainda então não se tinha verificado a sensacional ruptura dos acordos sobre Madagascar, que tão eloquentemente veio reforçar a tese da fragilidade dos compromissos tomados pelos novos governantes em relação às antigas metrópoles. Negociações hoje só podem, para já ou a prazo, conduzir à entrega das províncias ultramarinas. Como noutros ensaios tenho dito, estamos prontos para todas as conversas que tenham por objeto o regresso dos terroristas à sua terra, a sua reintegração na pátria portuguesa e até o estudo da aceleração da participação dos naturais das províncias na sua administração e no governo local. Como continuamos a dialogar com os interessados no futuro da sua terra, isto é, com todos aqueles que, vivendo nas províncias, nelas permanecendo e trabalhando, contribuindo para o seu progresso e sentindo verdadeiramente os seus problemas, estejam em condições de participar no estudo das decisões a tomar para o bem comum. A política seguida tem sido, pois, a de defender energicamente, em todos os campos, a integridade de Portugal, aquém e além-mar. Põe-se, todavia, em dúvida que essa defesa seja suportável pela nação, quer pelo seu custo financeiro, quer pelos reflexos que o esforço por ela implicado possa ter no seu progresso económico. Os factos desmentem tais temores. Devo dizer, aliás, que nunca vi, num país que se defende, ser posta em causa a necessidade, a conveniência, a oportunidade, a extensão do esforço de defesa por razões económicas e financeiras.